Olá, tudo bem? Voltando agora na parte 3 da aula 4. Não estou contando com a introdução. Tive a introdução, aí a parte um, a parte 2 e essa aqui agora é a parte 3 da nossa quarta aula, que é uma aula sobre árvore genealógica, né? Então, eu falei que ia falar um pouco sobre mim, eu vou falar sobre uma questão específica. Meus pais vêm de um momento. Meu pai nasceu em 1940, minha mãe nasceu em 1945. Meu pai hoje já é falecido, faleceu de um câncer que começou como CA de próstata, depois ele evoluiu, né? Ele passou 4 anos bem e aí voltou com uma metástase óssea. E meu pai veio a falecer, né? Em maio de 2017. Maio de 2017, meu pai faleceu, sendo que ele vinha de 2 anos de um período terminal. E só que meu pai, a vida dele inteira, meu pai foi um cara, né, criado naquela geração. Meu pai com dez anos, o pai dele, meu avô, levou meu pai tinha que ser homem, aí levou naquelas casas de consolo de antigamente, para ele se tornar homem com 10 anos. Tinha que ter acesso a uma mulher lá e meu pai foi com isso para a vida, foi com isso para a vida. E teve uma época da vida do meu pai que meu pai teve duas famílias, né? Meu pai tinha a nossa família, que é a minha mãe, com quem ele é casado e tudo, e por 12 anos ele teve uma família. E ele passava de segunda a sábado com a gente, e todo sábado à noite ele ia para casa dessa amante, ficava com ela sábado, domingo, e chegava na segunda de manhã de novo já para tomar um banho, tomar um café e trabalhar, né? E por que eu estou falando isso? Porque do fruto desse relacionamento surgiu a minha irmã, né? Nós somos três irmãos, eu, João e a Natália. E quando a Natália estava com 4 anos, a minha mãe adotou ela. Minha mãe adotou, passou por nome da minha mãe, por uma série de questões que ela estava vivendo. E, e se você olhar pra gente junto, eu, João e a Natália, você não diz, sabe, nada da história, né? Você olha para a forma, mas você não vai ver o conteúdo, sabe? Tipo, só que hoje a pessoa que está mais próxima da minha mãe mora em Brasília, minha mãe está com 74 anos, minha mãe é uma pessoa já idosa, e dos três filhos, a que está mais próximo da minha mãe, a que é praticamente o braço direito, o braço esquerdo da minha mãe, é a Natália, né? Tipo, minha mãe, por uma série de fatores da árvore genealógica dela, suportou toda aquela situação, não separou, não divorciou, tocou a vida dela, fez a escolha de permanecer com meu pai, até que meu pai não deixou de ter a outra família, ficou só com a nossa família e tocando a vida e as crianças crescendo e a gente indo para o mundo. E hoje, quem está do lado da minha mãe é a Natália, sabe? E minha mãe dá graças a Deus por ela, por toda aquela situação. Foi fácil de atravessar? Não. Estou dizendo que todas as pessoas têm que passar por aquela situação? Não, mas na escolha que ela fez, lá atrás, pela carga emocional dela, por aquilo que ela suportava, por aquilo que ela decidiu viver, por aquilo que ela aprendeu, era inimaginável uma separação. Era inimaginável, né? Então, assim, e meu pai era um cara extremamente duro, extremamente rígido. Meu pai não ouvia nada. Meu pai é um pai excelente, excelente. Você pensa num pai que, se eu pudesse 10 vidas ter, queria ter ele como pai nas 10. E eu procuro ser para minha filha hoje um pouco do que ele foi para mim, né? Dando conselhos, sendo duro, sendo rígido, segurando, e em determinado momento agora você já tem sua autonomia, tem sua liberdade, faça suas escolhas e conviva com as suas escolhas. Você não pode fazer escolhas e voltar para mim para eu arrumar as suas escolhas. Você tem que conviver com as escolhas que você fez, você tem que consertar a bagunça que você fez, e você tem que ser o homem que você buscou se tornar, ou a mulher que você buscou se tornar, né? Então hoje meus irmãos estão em Brasília, eles trabalham na área da educação, né? São pedagogos formados na Universidade de Brasília, mas eu vejo em cada um de nós, cada um guardando as devidas proporções,
cada um tem uma forma de agir, uma forma de pensar, mas todos estão linkados à mesma raiz familiar. Eu consigo ver situações do meu pai em nós três, né? Coisas da vida que nós temos que olhar para a nossa árvore genealógica, colher aquilo que foi fruto positivo, aquilo que foi bom e fazer uma transformação naquilo que nós não queremos ter nas nossas vidas, né? E algumas coisas eu particularmente falo da terapia porque eu consegui mudar depois de 3 anos de terapia. Eu fiz 3 anos de terapia para algumas questões específicas e muita coisa mudou na minha vida com a ajuda de profissionais. Por isso que eu indico. Por que eu estou indicando a Fernanda? Porque a Fernanda é especialista em constelação familiar. É uma área de especialização dela, é uma área que ela é expert. Entendeu? Então, assim, mas você pode procurar o profissional da sua confiança. O grande segredo nisso é você encontrar um profissional no qual você confie. Você precisa ir para um profissional? Não. Se você conseguir mudar a sua vida sozinho. Se você conseguir fazer algumas mudanças sozinho. Mas eu vou te falar que é extremamente difícil. É igual os filósofos antigamente. A maioria era autodidata. Hoje você não tem mais ninguém autodidata. Você entendeu? E se aparecer, não vai ser observado. Porque hoje, a primeira coisa que te pedem é um diploma. Mas o diploma não quer dizer que você é 100% naquilo. Quer dizer que você está diplomado. Não quer dizer que você é especializado. Né? A vida pode te especializar em algumas coisas. Mas você tem que buscar o conhecimento. Na forma como ele for. Então, nesse momento, aí eu quero que você reflita comigo. Pais, será que você tem sido livre para criar seus filhos? Ou você tem reproduzido na criação dos seus filhos aquilo que você recebeu, ou você está criando eles totalmente o contrário daquilo que você recebeu, que você ainda está preso naquilo que foi passado para você. Está preso de qualquer jeito. Liberdade. A palavra para a árvore genealógica é liberdade. Nós temos que ser livres, ser autônomos para sermos nós mesmos. E essa autonomia, ela passa necessariamente pelo autoconhecimento. Ela passa necessariamente por você colocar no papel, por você identificar, por você saber o que você tem que mudar. Não se atemorize, não se acanhe. É doloroso? É. Muito doloroso. É doloroso você olhar para as mazelas da sua família, suas mazelas familiares. Aí você fala assim, mas eu não sou assim. Cava mais fundo. Cava mais fundo. O diamante, você tem que ir fundo. Tem que botar pressão. O diamante é lapidado a altas temperaturas. O petróleo, ele é achado no profundo. Você tem que ser bom no raso. Que ninguém está buscando petróleo para cavar fundo em você, como disse o padre Fábio de Mello. No raso você tem que ser bom. Mas no profundo, você tem que ser pedra preciosa. Você tem que ser ouro negro. Você tem que ser um diamante lapidado a altas temperaturas. E eu quero desafiar você agora a ter coragem de construir a sua árvore genealógica, de trabalhar em cima dela, de observar cada ponto da sua árvore genealógica e de ser uma pessoa melhor. Primeiro para você mesmo. Ser uma pessoa melhor para você, por você. E aí depois você decide se vai ter filhos, se não vai ter filhos. Se tiver filhos, que você seja um melhor pai, uma melhor mãe. Você, filho, faça sua árvore genealógica. Se você foi um filho péssimo, se você foi uma filha péssima até hoje, se você só soube acusar os seus pais, se torne um filho ou uma filha melhor. As decepções amorosas, as frustrações, aquilo que não causava dor na nossa vida amorosa, na nossa vida sexual. Será que você está sendo livre ou a sua árvore genealógica tem agido em cima disso aí? Eu quero que você seja livre para escolher a profissão que você quer. Tinha muito disso antigamente. Meu filho vai ser advogado, vai ser médico ou vai ser engenheiro? É advogado, médico ou engenheiro? Advogado, médico ou engenheiro? Eram os pilares. Aí depois sobrava para o resto.
Será que você está reproduzindo padrões? Será que você está reproduzindo estruturas? Será que você está reproduzindo os sonhos dos outros? Ou você é livre? Seja livre. Mas para ser livre você tem que se conhecer. Para se conhecer você precisa identificar o problema. E para identificar o problema você precisa de coragem. Você precisa de coragem. E quando você tem a coragem de identificar, aí você tem que ter a força para a mudança. E se você não tiver força para a mudança, procure um profissional. Isso não é demérito. Isso é honra. Ser uma pessoa melhor a cada dia. Eu quero encerrar aqui essa aula sobre árvore genealógica falando: o mundo precisa de você na sua melhor versão. Seus amigos precisam de você na sua melhor versão. E para que você alcance a sua melhor versão, você tem que ser inteiro, você tem que ser humano. Um grande abraço aqui, concluímos nossa quarta aula.